Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista da revista Estar Bem Digital. E hoje temos a grande satisfação de conversar com o Dr. Irã Gama Filho. E hoje o tema principal da nossa entrevista é má circulação. É algo que atinge várias pessoas, homens e mulheres, e ele vai falar um pouco para a gente sobre essa condição que pode afetar até a qualidade de vida, né, das pessoas. Então é isso, doutor Irã, seja muito bem-vindo à revista Estar Bem. Muito obrigado, Natália. Obrigado a todos que estão nos assistindo. E é uma honra, mais uma vez, estarmos trabalhando juntos, né? Verdade. O doutor Irã esteve conosco na versão impressa da revista no ano de 2012 e agora está conosco nesse lançamento, né, da revista Estar Bem Digital, e é uma grande satisfação poder contar com os conhecimentos dele novamente. Doutor, má circulação, nas pernas principalmente. Quais são os sintomas mais comuns? Quais as principais queixas que o senhor recebe aqui no consultório? Pois é um tema importante porque ele é diário, né? É um tema diário esse de muita gente que vem, notadamente o público feminino, porque existe uma associação, na verdade, aos períodos de fluxo menstrual, a TPM, né? A diária, né? Dessa vida corrida, agitada que a gente tem. E dá a impressão que essa má circulação ela é específica de membros inferiores, mas na verdade não é. Porém, devido à frequência e à importância que isso assume no dia a dia, a gente vai falar especificamente sobre isso. Então, má circulação seria o quê? Algo que dificulta o circular do sangue. Então, esse princípio de circulação vem das descobertas antigas, onde você tem como ponto de partida a bomba cardíaca, o coração, bombeia sangue pelas artérias, é utilizado pelo corpo e retorna pelas veias, trazendo sangue direto ao coração. Então ele vai circular, o vai e volta, fazendo assim esse circuito, esse círculo entre ir e voltar para a bomba, que é o coração. Divide-se normalmente em pequena circulação e grande circulação, onde a pequena é do coração para o pulmão, recebe oxigênio, libera gás carbônico, volta ao coração, distribui ao corpo inteiro e aí a grande circulação está feita. Então, algo que gera má circulação é uma falha que pode ser cardíaca, é uma falha que pode ser lá nos membros inferiores, como um machucado, como uma alimentação adequada que tem muito teor de gordura em quantidade, muito açúcar, muito triglicerídeo, que você vai modificar as características do sangue, por exemplo, e o sangue vai ficar grosso, pesado, denso. E aí vai ter mais dificuldade disso funcionar. Mas não significa que a circulação está doente por si só. Você, de repente, está interferindo na qualidade do sangue, isso pode estar sendo prejudicado. Tomando pouca água, o sangue vai ter menos água, você estará desidratado. Tem gente que só quer tomar refrigerante. Tem gente que só quer tomar qualquer coisa menos água. Parece que a água faz mal, mas não, faz muito bem. A gente precisa da água. Então, é vital termos água no nosso corpo. Você pode passar 3 dias sem se alimentar, mas você não passa um dia inteiro sem água. No outro dia a coisa está feia. Então você pode gerar uma situação de uma má circulação induzida por si só, porque quer. Agora, para que haja um distúrbio circulatório verdadeiro, a ponto de gerar um transtorno assim tão severo, aí são coisas mais complexas, são doenças vasculares específicas que podem realmente interferir, ou quando, por exemplo, alguma coisa de fora entra no seu corpo, como uma infecção, uma erisipela, que dá uma infecção severa na perna, como um acidente, que pode provocar, né, alguma coisa assim. Então, são questões desse nível, tá? E, por exemplo, alterações hormonais, por causa do ciclo menstrual, mas às vezes tem uma alteração de um distúrbio de tireoide, que a pessoa vai ter mais tendência de inchaço, coisas desse tipo, que pode geralmente estar associado. Dentre esses que o senhor citou aqui para a gente, quais que o senhor considera mais comum aqui no seu consultório? Bem. Mais comum, normalmente, que vem é uma mescla de coisas que giram em torno de um tema principal, que está a ver com o metabolismo da pessoa. Muitas vezes vem, como eu falei, não é uma situação específica de ser varizes, e pessoas dizem assim, mas as varizes é um problema circulatório? Sim, é um problema circulatório. Porque as varizes são o quê? São veias doentes. As veias doentes não ajudam o sangue a
vir no retorno ao coração. Haverá mais sangue na periferia, acumulando nos membros, e assim ela vai ficar mais pesada. Porém, às vezes você tem uma mescla de situações, como uma falha da alimentação, com uma pessoa que está, às vezes, subnutrido, você não tem musculatura suficiente para bombear isso de volta. Existe, às vezes, uma falha de distribuição dos alimentos, onde os vasos estarão com pouca qualidade devido a uma má nutrição crônica. O sedentarismo também, doutor? Sim, uma coisa vai juntar a outra. Porque aí você vai ter uma associação entre essas falhas e a pouca mobilidade. Então, havendo pouca mobilidade, haverá mais congestão, mais acúmulo de sangue num determinado trecho. Você vai ter mais desconforto, você vai ter mais sensação de peso. Então, essa mescla de sintomas faz o conjunto daquilo que é o mais frequente, né? Então, a vida atribulada que a gente tem hoje, com 1000 coisas na cabeça, você termina, às vezes, se esquecendo de se cuidar. Então, eu considero que a má circulação maior hoje, na verdade, é o não ter tempo de se cuidar que gera o resto. Entendi. Então, não é questão genética da pessoa ter uma má formação, é mais esse conjunto. Esse conjunto. E hoje em dia, o que a gente tem muito é isso. É quando você não tem tempo de se cuidar. Então, se você não tem tempo para você, o resto é resto. Então, se você não consegue se dedicar a si mesmo e melhorar a tua condição, na tua alimentação, no teu lazer, no teu se dedicar a um esforço numa natureza saudável, com uma atividade física direcionada, com um orientador físico que te cuide, te guie por isso daí, o resto é resto. É consequência natural e passa a ser uma bola de neve que vai gerar transtornos maiores, como rigidez da musculatura, tu não consegue fazer um alongamento, fica muito tempo parado, né? E as pernas vão inchar. E vai dar a sensação que a circulação é ruim só ali nas pernas, mas na verdade não, está tudo ruim, está acumulando de um lado e faltando no outro. E a bomba não gira. Doutor, é verdade que a nossa falha alimentar, uma deficiência de nutrientes, né, pode gerar alguma dor nas pernas, pode contribuir de alguma forma para a dor nas pernas? Sim, 100%. Porque, então, se tua jornada é pesada, tua alimentação é ruim e o resto vai mal, danos extremos em níveis que podem ser catastróficos. A circulação, vamos lembrar do seguinte, bem simples. Onde é que tem sangue no corpo? Todo canto. Todo canto. Então vai estar ruim do fio de cabelo até a sola do pé. Tudo pode estar ruim e tudo pode começar a ficar melhor também. Porque é um contínuo. Se o coração está bombeando, você está andando, a coisa está rolando. Então, aquilo que você não se alimenta bem vai para todo canto. Pode gerar, como eu disse, substâncias inflamatórias. Então, a pessoa pode viver num estado de inflamação permanente, danos permanentes e progressivos que se somam. Tanto à estrutura circulatória, sim, obrigatoriamente, porque tudo vai por lá. Ele é quem distribui tudo, né? Então, nessa mescla, a resposta é sim. Se não se alimentar direito, significa que sim, poderá gerar danos vasculares, sem dúvida alguma. E essa má alimentação, ela também pode gerar uma perda de massa muscular, que também é importante para o bom funcionamento da circulação. Isso, se você não tem uma boa movimentação da musculatura, especificamente, vamos falar em pernas, então tem trabalhos que mostram justamente isso, que quando você tem movimentação, quando você anda, quanto mais anda, você desenvolve musculatura, quanto mais perna, quanto mais panturrilha, mais você tem longevidade, melhor qualidade de vida. Primeiro você está andando, você respira melhor, controla a frequência cardíaca, controla batimento cardíaco, você vai controlar a respiração, oxigenação. Você, ao passo que anda, você se distrai e observa inúmeros circuitos neurológicos estarão sendo acionados no seu organismo, equilíbrio, o raciocínio lógico de onde você está andando, mapeamento local, visão, audição, visão 3D e profundidade, cálculo de velocidade,
postura, posicionamento do seu corpo em relação ao solo, para que você não está andando torto ou desequilibrado, controle de pressão, tato e de dor na hora que você anda ou deixa de andar. Então, milhares de coisas estão sendo trabalhadas aí. Tá? Então, quem tem essa possibilidade, sim, de andar, melhora a circulação e, inclusive, vai poder dizer, olha, minha perna não está legal, estou com menos desempenho. E aí pode ter a ver com o que você está comendo, de estar abaixo da necessidade de proteínas e de calorias, ou estar acima dessas necessidades. E aí você vai ter a tendência de outro tipo de dano. Uma coisa é por falta, outra coisa é por excesso. Sim. Então, o equilíbrio entre o que você se alimenta, em termos de quantidade e qualidade, versus aquilo que você gasta. Se está na média, acima ou abaixo. Então, a vida tem que ser equilíbrio. Essa é a grande missão. Doutor, muitas pessoas falam que a panturrilha é o nosso segundo coração. É correta essa afirmativa? Se fala assim realmente porque a distância entre o coração e o solo é muito grande, né? Como eu disse que existe a pequena circulação e a grande circulação. A pequena você tem o coração pulmões, pertinho. Então, dos pés para o coração é longe. Tá? Então, quando você anda, a musculatura ajuda a massagear essas veias que estão trazendo o sangue de volta, ele sobe com mais facilidade. Porque o coração, quando ele bombeia, ele fecha e abre. Quando ele abre, ele suga o sangue. Então, se você está parado, está dando mais trabalho para o seu coração. Ele vai sugar com mais força. Vai dar sobrecarga de pressão negativa. Ele vai estar sugando. Se você anda, você está impulsionando o sangue de volta. Então, você facilita para o coração. Então, ele vai trabalhar com mais folga, na verdade. Né? Então, andar, sim, é uma ajuda ao coração, é um coração periférico. E outra coisa, quando nós falamos em membro inferior, é quadril, coxa, perna e pé. Com cerca de 66% do sangue vai ser panturrilha, né, até o tornozelo, e o pé. Ou seja, o grosso do volume sanguíneo armazenado nos membros inferiores vem justamente desse trabalho conjunto entre pé e panturrilha ao andar. Você vai ter uma ajuda de 66% do volume sanguíneo do membro inferior todinho subindo. Andar é necessário. Sim, esse é o segundo coração, vamos ter cuidado com os dois. Porque senão o negócio fica ruim. Por isso que você vive mais, tratando dos dois corações. Sim, verdade. Tem que viver mais. Doutor, estou com dores nas pernas, minha circulação não está boa, as pernas vivem cansadas a maioria do tempo, caminho não está funcionando. Chegou o momento, então, de consultar um cirurgião vascular, um angiologista? Chegou o momento de tirar dúvidas, né? O que é que está acontecendo? Será que é porque eu estou tendo uma vida sedentária? Será que eu estou tendo uma alimentação boa? Será que eu estou tendo sobrecarga de estresse? Meu corpo está recebendo inúmeros impulsos elétricos ao mesmo tempo, descarregando tudo ao mesmo tempo? Será que é porque eu tive um Covid e eu fiquei com uma perda de nutrientes absurda e não tive o estalo de lembrar? E Covid pode dar isso? Pode. Covid dá um distúrbio metabólico importante, reações inflamatórias importantes, que às vezes passaram e ficaram sequelas e ninguém viu. Será que é porque eu tive uma chikungunya e eu fiquei com muita lesão muscular? Pode acontecer. Então você tem que, às vezes, tirar a dúvida, o que é que está rolando? Será que é uma artrite? Será que é uma artrose? Será que existe alguma doença reumática que está aí por baixo, né? E você está na dúvida? Então você tem que procurar alguém. Vai ser um angiologista, um vascular? Será que vai ser um reumato? Vai depender do seu medo maior, na verdade. O que move a gente é o medo. Eu vou para onde? Porque às vezes você tem um histórico de família. Sim. Então, às vezes, o histórico de família, você tem meio monte de gente que teve varizes e trombose. Cara, você vai no vascular primeiro. Isso. Não tem para onde correr. Tem que se conhecer também, né? Na minha família teve muita gente que teve reumatismo. Vai no reumatologista. Né? Sim. Muita gente na minha família tem problema de artrite, de artrose, ortopedista primeiro. Por quê? É uma questão de lógica do seu histórico que é importante. Tem que ser muito bem lembrado e levado em consideração.